quero te mostrar um princípio espiritual que muda destinos, que muda a vida, que muda a família, que muda a história, que é o princípio da renúncia. Diga comigo, renúncia. A renúncia, ela nunca foi uma perda. Renúncia nunca foi perda. A renúncia nada mais é do que uma semente espiritual. Quando nós renunciamos a algo por amor ao Evangelho, quando nós renunciamos a algo por amor a Cristo, nós estamos literalmente plantando sementes. A renúncia é uma semente no mundo espiritual. E a Bíblia diz que toda semente plantada por amor a Cristo, ela volta multiplicada. Então tudo aquilo que a gente planta, a renúncia, o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa vida para servir ao Senhor, isso nos dá direito a uma recompensa multiplicada. E é sobre isso que nós vamos falar hoje em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, gente, o texto oficial de hoje está em Marcos capítulo 10, verso 29 e 30, na versão NVI, o texto diz assim: Respondeu Jesus: Eu digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente. Olha o que Jesus está falando para Pedro. Jesus está dizendo que ninguém que tenha renunciado à sua própria vida por amor ao Evangelho, que tenha renunciado aos seus próprios desejos, que tenha renunciado às suas próprias vontades, vai deixar de colher 100 vezes mais. Essa é a palavra de Jesus, e eu creio muito nisso. Essa é a palavra de Jesus, é o próprio Jesus dizendo. Agora, vamos entender esse texto aqui em nome de Jesus. No capítulo 10 do livro de Marcos, essa cena, na verdade, ela vai se dar entre Jesus e um moço, um jovem rico. Não sabemos o nome desse moço, nós sabemos que ele era um jovem e era muito rico. E esse jovem, ele vai se aproximar de Jesus. E quando ele se aproxima de Jesus, ele tem um discurso muito bonito. Ele vai chegar bem animado, ele vai chegar ali emocionado diante de Jesus, e ele vai dizer para Jesus que o sonho dele é andar com Jesus, o sonho dele é seguir Jesus, é estar com Jesus. Ele quer andar com Jesus, ele quer herdar também a vida eterna. Então o discurso é bem bonito, ele chega diante de Jesus e fala assim: Mestre, eu quero andar com o Senhor, eu quero acessar a vida eterna, eu quero poder estar do seu lado. Aí Jesus vai olhar para aquele jovem com muito amor. Jesus enxerga o coração dele, vê que o desejo do coração dele é uma verdade, ele tem a vontade de realmente andar com Jesus, mas Jesus enxerga o mais íntimo e o mais profundo do nosso coração. Então ele vai dizer também o seguinte: Jesus, ele enxerga o apego que aquele rapaz tinha pelas suas riquezas. Então Jesus vê o coração dele, era um coração disposto realmente a servir ao Senhor, andar com Jesus, mas ao mesmo tempo ele era muito apegado aos seus bens materiais. Então Jesus vai direto ao ponto. Jesus não fica fazendo rodeios. Tira só um pouquinho, Serginho, do retorno. Jesus não fica fazendo rodeios, não. Ele vai direto ao ponto, ele diz assim, ó: se você realmente quer me seguir, então vende tudo que você tem, abençoa os pobres e vem comigo. Vende tudo que você tem, abençoa os pobres e vem comigo. O que a gente consegue perceber é que aquele jovem, ele queria sim caminhar com Jesus, mas ele não estava disposto a abrir mão daquilo que Jesus pediu. Ele quer andar com Jesus, mas ele não quer pagar o preço para andar com Jesus. Ele quer a vida eterna, mas ele não quer renunciar os seus bens materiais. Ele não quer renunciar. Aí triste, esse jovem, ele vai abaixar a cabeça e cabisbaixo ele vai embora. Ele não atende o pedido de Jesus. Ele quer o reino de Deus, mas ele não quer pagar o preço do reino. Ele quer o reino, mas não quer pagar o preço. Aí os discípulos de Jesus estão vendo toda aquela cena, estão vendo essa conversa entre Jesus e esse jovem, e Pedro era o mais ousado de todos. Pedro vai olhar para Jesus, observando aquele jovem indo embora, cabisbaixo, triste ali, e ele vai lembrar que tanto ele quanto os outros discípulos, eles tinham largado tudo por amor a Jesus. A fala de Pedro é mais ou menos assim: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Nós deixamos a nossa família, nós deixamos a nossa profissão, nós deixamos a nossa segurança, nós deixamos o nosso barco, nós deixamos tudo. O encontro de Jesus com Pedro foi literalmente depois de uma noite de muita frustração. Depois de uma noite frustrada, onde ele não pescou nada, Jesus aparece, pede o barco emprestado, ele empresta o barco. Jesus usa o barco, prega a palavra, pede para ele jogar as redes, ele tem a maior pesca da vida dele, mas ele não desfruta daquela pesca. Ele experimenta o poder de Deus, e aí Jesus fala: agora meu filho, deixa tudo aí e vem comigo. Então Jesus quando ele chama, e nós precisamos entender, né, o princípio da renúncia.
É mais ou menos assim, ó, renuncia o que você tem, que eu vou dar algo muito melhor para você. Tem uma imagem na internet que ilustra muito bem, não sei se você já viu essa ilustração, mas tem um Jesus, né, uma caricatura de Jesus, uma ilustração de Jesus, com um ursão nas costas e pedindo o ursinho da criança. É mais ou menos assim, me dá o seu ursinho, que eu quero te dar algo muito maior. Só que muitas vezes a gente está tão apegado com as coisas pequenas, a gente está tão apegado que a gente não consegue perceber o quão grande Jesus é, o quão grande Deus é, o que o reino de Deus pode fazer por nós, o favor de Deus pode fazer por nós. E muitas vezes a gente não consegue abdicar, entregar nas mãos dele aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, e tudo que ele quer é o nosso coração. Na verdade, Jesus ele não queria os bens materiais desse menino, e ele não queria sacrificar os bens, ele só queria o coração, porque Jesus não queria um coração dividido. Jesus não quer um coração que está metade nele e metade na riqueza. É mais ou menos assim, meu filho, a riqueza eu posso te dar, a riqueza para você usufruir nessa terra e desfrutar eu posso te dar, mas antes da riqueza eu quero o teu coração. Na verdade, desfrutar, né, do fruto do nosso trabalho é uma bênção espiritual. Quando a gente desfruta daquilo que nós temos, nós trabalhamos, e nós podemos desfrutar daquilo que nós temos. Isso é o favor de Deus. O homem, quando ele se descola da maldição original, da maldição de Adão, ele vai viver a bênção de Abraão debaixo de obediência. A Bíblia diz que para um homem amaldiçoado, a terra que pisa também se torna amaldiçoada. Mas para um homem abençoado, onde ele pisa também se torna uma bênção. Então quem carrega essa bênção espiritual vai frutificar em qualquer lugar que colocar o seu pé. Qualquer lugar que um homem abençoado pisar, ele vai colher os frutos das sementes que ele sempre planta, principalmente a semente da obediência. Então Jesus aqui ele vai fazer uma proposta para esse moço: meu filho, eu quero o teu coração. Só que ele não consegue renunciar às riquezas, ele não consegue entregar para Jesus o que ele tinha, e por isso ele não vai andar com Jesus. A história dele termina ali, como alguém que não entendeu o reino, como alguém que não viveu o reino, que não ia viver o reino de Deus. Mas Pedro é ousado, audacioso, ele vai falar assim: e nós deixamos tudo para te seguir. Aí Jesus vai dar uma resposta ainda mais clara para ele, vai dizer assim: ó, Pedro, em verdade eu vou te dizer uma coisa, em verdade eu te digo, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, pai, mãe, filhos, campos, por minha causa e por causa do evangelho, ficará sem receber ainda nesta vida 100 vezes mais. Jesus ele está dizendo para Pedro que, diferente daquele jovem que não conseguiu renunciar, vocês renunciaram. Jesus está dizendo: ó, você e os demais renunciaram. Quando eu passei e chamei, vocês vieram, renunciaram tudo. E a minha promessa para você é que você colha ainda nessa vida 100 vezes mais. Olha só que interessante, essa colheita é uma colheita onde eles conquistaram o direito. O princípio da renúncia deu direito a uma colheita a 100 vezes mais. A renúncia deu acesso a uma colheita multiplicada da parte de Deus. E aí Jesus vai dizer: eu vou te garantir uma coisa, tudo aquilo que vocês deixaram por mim, eu vou devolver multiplicado. É daqui que sai a frase que eu digo: Deus não fica devendo nada para ninguém. É literalmente daqui que eu digo, a frase que eu sempre cito aqui na igreja, que Deus nunca vai dever nada para ninguém. Ou seja, enquanto mais a gente renuncia para Deus, mais Ele multiplica. Quando a gente renuncia muitas vezes a nossa vida, os nossos desejos, as nossas vontades, para viver a vontade de Deus, a colheita ela vem multiplicada. Então Jesus está garantindo que tudo aquilo que foi deixado por amor a Ele, por amor ao reino, por amor ao evangelho, Ele vai devolver multiplicado. E quando ele diz tudo, ele diz a casa, a família. É mais ou menos assim, ó, você deixou uma família original, pai, mãe, irmãos, e eu vou te dar uma família muito maior, uma família de reino. Eu vou te mostrar uma família extensiva. Você vai ganhar muitos irmãos. Você deixou ali a sua provisão, o seu trabalho, agora eu vou prover a sua vida. Eu vou prover novas oportunidades, eu vou te colocar em ambientes de crescimento. Tudo isso vocês vão experimentar ainda nesse tempo presente. A promessa não é para amanhã. A promessa não é para daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, daqui a 20 anos. Jesus está dizendo que é para o tempo presente. Você tem renunciado em favor do reino de Deus, vai colher os frutos multiplicados. E assim, ó, tudo isso vão experimentar nesse exato tempo, no tempo presente. E além disso, ainda vão ter acesso à vida eterna. Acesso à vida eterna, um presente de Deus para mim e para você. O reino é conquistado. A vida eterna, a salvação é um presente de Deus. Então esse jovem rico aqui, ele não vai conseguir abrir mão do que ele tinha. E por isso ele vai perder a oportunidade de viver o seu propósito. Ele não consegue abrir mão daquilo que ele tinha,
E por isso, ele não vai poder viver o seu propósito de vida e existência. Eu sempre digo aqui na igreja, não é mesmo? Que todos nós carregamos um propósito de vida. Nós nascemos, somos seres tricotômicos, dotados de corpo, de alma e de espírito. E no nosso espírito está conectado o nosso propósito, a nossa razão em existir na terra. Nós existimos por um propósito intencional. E cada um Deus usa de uma forma diferente. Mas todos nós carregamos um propósito intencional. Todos nós temos um propósito intencional. Como igreja, nós temos propósitos coletivos de adorar ao Senhor, de levar o nome do Senhor às nações, de ganhar almas para Jesus, mas nós carregamos também um propósito individual, um propósito singular. É algo que só você pode fazer. Você carrega algo que o pastor Vitor não pode fazer por você. Eu carrego algo que você não pode fazer por mim. Por quê? Tem algo na minha vida, um propósito de Deus para mim que só eu posso fazer. E tem um propósito na sua vida que só você pode fazer. Então, enquanto mais rápido você acordar, despertar para o seu propósito, mais rápido você vai abençoar muitas pessoas que dependem do seu propósito para serem abençoadas também. Tem muita gente que depende do seu propósito para viver o propósito de vida delas. Tem muita gente que depende do seu start espiritual para que elas possam ser startadas no espírito também. Esse jovem rico, ele não consegue startar o seu propósito. Por quê? Porque o apego dele ao dinheiro, às coisas do natural, era muito grande. Mas os discípulos, sim, abriram mão de tudo. E Jesus, ele vai garantir que a renúncia por causa do reino nunca vira prejuízo. A renúncia por causa do reino de Deus nunca vai se tornar um prejuízo para a vida dos cristãos. Porque no reino de Deus, renúncia é igual a multiplicação. Eu renuncio, essa renúncia é uma semente. E essa semente multiplica, favorável a mim 100 vezes mais. Só que nesse texto tem algo que chama bastante atenção na parte final. O texto vai dizer assim, respondeu Jesus, eu digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, e por causa do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente. Casas, irmãos, mães, filhos e campos, e com eles virão também a perseguição. Essa parte a gente não gosta muito, né? A gente quer a multiplicação. Deus multiplicando pela renúncia. A parte da perseguição é a parte mais complicada. Jesus está dizendo o seguinte, tudo que você renunciar por mim, eu vou te devolver multiplicado. Tudo que você renunciou, eu vou multiplicar na sua vida. Eu vou ampliar, eu vou expandir, eu vou recompensar ainda nessa vida. Você vai ganhar uma família espiritual, você vai ter mais oportunidades ou novas oportunidades, você vai conseguir pisar em novos territórios, mas junto com a multiplicação, se prepara, porque também vai vir a perseguição. E foi aí que eu entendi uma coisa muito importante. Quanto maior a renúncia, maior a recompensa. Repete comigo, maior a renúncia, maior a recompensa. Porém, quanto maior a recompensa, maior a perseguição. Maior a renúncia, maior a recompensa. Mas, porém, quanto maior a recompensa, maior é a perseguição. Jesus, na sua fala, ele vai deixar uma coisa bem clara. A recompensa do reino não cancela o preço do reino. A recompensa não anula o preço. A recompensa é uma promessa e o preço é uma consequência. Então, quando nós somos recompensados pelo reino de Deus, isso não quer dizer que está anulando as lutas, as dificuldades. Gente, quem recebe a recompensa também vai enfrentar a oposição. Sabe por quê? Porque a luz incomoda as trevas. Quem cresce vira alvo. Sabe uma coisa que todo mundo quer? É crescer, né? Todo mundo quer crescer, quer se desenvolver, quer se tornar notável, né? Um pastor quer crescer, você pode falar com qualquer pastor, ele quer se desenvolver, ele quer que a igreja dele seja uma igreja que se desenvolva, que tenha bastante pessoas. Você pode pegar um empresário, o que o empresário quer? Crescer, a empresa crescer, tem mais funcionários e tal, né? Todo mundo quer crescer, isso é natural, isso é o desejo do ser humano, se desenvolver mais e mais e mais. Mas a gente precisa entender o seguinte, todo o crescimento vai tornar a pessoa ainda mais notável. E todo crescimento vai vir acompanhado de oposição. Todo crescimento vem acompanhado de oposição. Uma das coisas que nós precisamos nos preparar é para isso. Por quê? Quando você cresce, você vira alvo. Quando você começa a se destacar, quando você começa a romper estruturas, quando você começa a romper barreiras, você começa a se tornar alvo. Quem prospera normalmente é atacado. Quem avança vai enfrentar a resistência. É assim, espiritualmente dizendo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra príncipes do inferno.
É uma luta espiritual. E diante dessa luta espiritual, nós vamos o tempo inteiro enfrentar resistências espirituais. É crescendo e o diabo contra-atacando, se opondo, se levantando. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: se prepara, porque o pacote da bênção vem acompanhado do pacote da guerra. Mas, guarda isso no seu espírito, a guerra nunca cancela a promessa. A guerra só confirma que a recompensa já é sua por direito. Amém? Quando nós temos uma identidade firmada em Cristo, nós entendemos que toda guerra é uma confirmação da recompensa que já é nossa por direito. Sabe quando você ora muito pela sua família, pela tua casa? Quando você ora muito para que as coisas aconteçam, você ora muito por algum propósito, e você tem orado, e você tem andado em santidade, você tem buscado ao Senhor, e aí você percebe que antes de uma grande bênção, sempre vem uma tempestade, vem uma luta, vem uma dificuldade, né? Sempre vem um ponto de resistência, vem uma resistência espiritual. Às vezes as pessoas do nada vão começar a te resistir, e você começa a observar que antes de uma grande bênção sempre vem uma luta. Antes de uma grande bênção sempre vem uma dificuldade, uma tempestade, sempre o ambiente dá uma desestabilizada. É assim que o mundo espiritual, ele trabalha. Porque o papel do inferno é tirar o brilho da sua recompensa. É tirar o brilho da sua recompensa, daquilo que você renunciou a sua vida inteira. Aquilo que você tem renunciado para Jesus. O diabo, ele quer simplesmente tirar o brilho da sua vitória. Te cansar, te deixar desanimado, porque na hora que você vencer, aí muitas vezes você vai falar assim: poxa, eu venci, mas olha o preço que eu estou pagando por isso, olha que dificuldade, olha que luta, e muitas vezes isso vem para tirar o brilho. Vira para o crente do seu lado e fala assim: ó, não deixa demônio do inferno nenhum tirar o brilho da tua vitória. Você está entendendo isso, crente? Em nome de Jesus, não deixa demônio do inferno nenhum tirar o brilho da tua vitória, em nome de Jesus. É assim que o inferno faz, quer tirar o brilho da nossa vitória, da nossa renúncia, da nossa recompensa. Se você renuncia, princípio, você tem acesso à promessa, à recompensa. Essa recompensa sempre também vem acompanhada de uma batalha, de uma guerra. E essa guerra normalmente vem para tentar tirar o brilho daquilo que você construiu, tirar o brilho da tua renúncia, mas você não vai permitir, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Deus, ele tem falado muito forte ao meu coração sobre discernir o tempo. Isso aqui é uma das coisas que nós precisamos aprender, a discernir o tempo. Sabe por quê? É importante demais a gente aprender a discernir o tempo de Deus nas nossas vidas. Porque quando a gente tem discernimento de tempo, a gente não faz as coisas fora de tempo, nem antecipado e nem atrasado. Quando a gente tem discernimento de tempo, a gente é pontual nas nossas ações. Quando a gente tem o discernimento do tempo, a gente sabe a hora de colocar o pé, a hora de ficar quietinho, a hora de dar uma recuada. Com discernimento de tempo, a gente sabe literalmente o que tem que fazer na hora que tem que fazer. Lá em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32, diz que em Israel tinha uma tribo, a tribo de Isacar, que possuía uma habilidade especial. Essa tribo, ela tinha a capacidade de discernir o tempo. Era o dom deles, a unção deles. Esses homens, eles tinham a capacidade espiritual de discernir o tempo certo de agir. Ou seja, eles eram pontuais nas suas ações. Eles tinham, literalmente, o dom de agir no tempo certo. A gente aprende com a Bíblia que, quando nós queremos uma herança antecipada, essa herança se torna maldição. Muitas vezes, as pessoas querem fazer algo fora de tempo. E se antecipa, e aquilo que era para ser bênção se torna maldição. E tem gente também que anda no delay, anda atrasado, não sabe o tempo de colocar o pé, então fica desequilibrado. Essa tribo, a tribo de Isacar, eles sabiam literalmente, eles tinham o dom do discernimento dos tempos. Deus vai conceder a eles uma capacidade espiritual. Essa capacidade era uma capacidade de compreender e agir no tempo certo, compreender e agir no tempo de Deus. Em Eclesiastes, Salomão, na sua melhor forma, eu costumo dizer melhor forma porque ali ele está numa fase madura, agora ele tem entendimento de propósito,
ele vai viver uma vida dada aos seus desejos, mas agora ele é um homem que entende propósito, ele já está mais velho, está mais maduro, ele já sabe o que ele quer da vida dele, e ele vai dizer que existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas, e para tudo aqui na terra existe um propósito específico de Deus. Ou seja, o que Salomão está dizendo aqui? Que Deus ele ordena o tempo e as estações de cada propósito em nossas vidas, e discernir esse tempo é literalmente saber o que fazer em cada uma dessas estações. Para cada estação você precisa agir da maneira correta. Nós estamos como igreja no ano do sobrenatural, na estação do sobrenatural. E nessa estação do sobrenatural, eu tenho ensinado muito que nós precisamos aprender a nos mover de forma sobrenatural. Por quê, gente? Se a gente quiser aproveitar o melhor de cada estação, nós precisamos entender cada estação. Eu já vou antecipar, a estação 2026, Deus já colocou no meu coração domingo passado. A estação de 2026 vai ser gratidão. 2026, o ano da gratidão. Nós vamos aprender a ser gratos nos mínimos detalhes. E já começa a ser grato, porque o que Deus vai fazer na sua vida, você vai entender o que é gratidão na prática. Fala para o crente do seu lado, você vai entender o que é gratidão na prática. Então nós estamos numa estação, na estação do sobrenatural. Ainda falta um mês para terminar o ano. E esse mês ainda para terminar o ano, ainda dá tempo de você mover bastante o sobrenatural ao seu favor. Ainda dá tempo de você movimentar bastante o sobrenatural ao seu favor. Porque no ano que vem, nós vamos viver o tempo da gratidão. Olha só o que Deus colocou no meu coração. A estação da gratidão está chegando. Fala para a pessoa do seu lado. A estação da gratidão está chegando. Essa estação, na verdade, nunca pode passar, porque nós precisamos aprender a ser gratos nos mínimos detalhes. Aprender a ser gratos a Deus nos mínimos detalhes. Ser gratos quando está tudo bem, como diz o apóstolo Paulo, né? Filipenses capítulo 4. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que esse eu posso todas as coisas, ele está numa prisão sem comer, e ele diz assim, ó, já tive do melhor, agora estou aqui passando dificuldade, mas está tudo bem, porque Deus está comigo e eu sou grato por isso. A estação da gratidão é assim, se tiver o arrozinho, o feijãozinho e o ovinho ali, louve a Deus. Porque para Deus te colocar numa mesa de honra, você vai precisar louvar a Deus nos mínimos detalhes. É ser grato pelas mínimas coisas. Ser grato a Deus pela vida que você tem, ser grato a Deus pelo ar que você respira, pela saúde que você tem para poder trabalhar, ser grato a Deus pelo trabalho que você tem, porque às vezes não é o trabalho que você quer, mas é o que você tem, e você só vai destravar a hora que você aprender a ser grato. Seja grato a Deus pelo marido que você tem, talvez ele ainda não seja a melhor versão, mas se cuidar direitinho, ele fica bom. Talvez a sua esposa ainda não sabe fazer aquele arrozinho que você gosta, mas comece a ser grato pelo arrozinho, mesmo quando der uma queimadinha, porque vai ficar bom em nome de Jesus, amém ou não? É assim, gente, gratidão é assim. É o que Deus tem nos chamado, gratidão. Se prepara porque o que nós vamos colher, o que nós vamos começar a colher é algo grande e nós vamos entender gratidão na prática. Guarda isso, você vai entender o que é gratidão na prática. Você vai ver o agir de Deus e a mão de Deus sobre a sua vida. Você vai colher no sobrenatural, fruto da sua renúncia. Sabe, do seu tempo, muitas vezes você olha e fala assim, Deus, será que está valendo a pena, né, servir ao Senhor? As coisas parecem que não estão acontecendo aí. No tempo certo, a sua colheita vai ser próspera. Espera mais um pouquinho em nome de Jesus, continua firme fazendo a vontade de Deus, não para no meio do caminho não desiste não, porque o segredo dos vencedores é ser constante. O segredo de uma pessoa de sucesso é a constância, é continuar, não pode parar. Não tem o porquê parar para quê? Parar por quê? A gente não canta aqui de vez em quando equibalo, um caminho sem volta? Não tem para onde correr, tem hora que dá vontade. Tem hora que dá vontade. Tá, uai, isso é carnal. Jesus ensina isso para a gente no Getsemane. Quando Jesus vai orar, ele expressa a vontade dele para Deus. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice de aflição. O negócio está pesado. Eu não sabia que era assim não, essa brincadeira eu não estou gostando. Dá para parar por aqui? Só que Jesus não espera nem Deus responder, e ele diz assim, porém, contudo, que seja feita a tua vontade. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, continua fazendo a vontade de Deus, porque no fim essa conta fecha, e fecha bonito em nome de Jesus. Esse ano ele está quase acabando, mas diga assim comigo, ainda não acabou.
Ainda tem colheita próspera para a minha vida em nome de Jesus. Declara isso, ainda tem muita colheita para a minha vida em nome de Jesus. Esse ano ficou marcado como ano do sobrenatural. Foi um ano que nós aprendemos a levar as nossas batalhas para o nível da fé. A nossa resposta sempre vai ser uma resposta de fé. Enquanto nós estávamos aqui adorando a Deus, o Espírito Santo estava falando assim comigo: essa é a resposta que eu quero da comunidade, essa é a resposta que eu quero da igreja, resposta de fé. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: a melhor resposta sempre é e sempre será uma resposta de fé. É adoração, é busca, é intensidade. Essa é a nossa melhor resposta, independente da situação. O inimigo vai se levantar, as dificuldades vão aparecer, a sua resposta deve ser uma resposta de fé. Então, esse ano foi um ano que a gente aprendeu a levar as nossas batalhas para o nível da fé, a entender que as nossas batalhas, elas não são vencidas aqui no natural, as nossas batalhas são vencidas no espiritual. Ou seja, eu tenho passado, ao longo dos meus 13, 14, 15 últimos anos da minha vida, estudando a Bíblia, estudando comportamento humano e estudando sobre o mundo espiritual. E eu tenho me aprofundado nesse assunto. É um assunto que Deus me destravou há muitos anos atrás, e eu tenho me aprofundado muito nessa questão do mundo espiritual, para entender esse mover espiritual. E eu acredito que o mundo físico nada mais é do que uma cópia do mundo espiritual. O mundo físico, ele reverbera aquilo que a gente chama a existência do mundo espiritual. Então nós precisamos aprender a nos mover no nível da fé, a levar as nossas batalhas para o nível da fé, para que nós possamos viver aqui na terra o reflexo do que é no mundo espiritual. Nós aprendemos também esse ano que nós temos que profetizar a palavra. Nós precisamos aprender a profetizar na nossa casa. Ao invés de lançar o poder que sai da nossa língua para amaldiçoar, a gente tem que abençoar, lançar a palavra, lançar a semente. Não tem nada impossível para Deus. Profetiza. O que está difícil lá na sua casa? É isso que você vai profetizar. Qual é a tua maior dificuldade? Profetiza sobre isso em nome de Jesus. Eu não estou conseguindo engravidar. Profetiza todos os dias, acorda, põe a mão na barriga da tua esposa, viu, Zezão? Põe a mão na barriga e profetiza. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo um filho em nome de Jesus. Põe a mão com fé todos os dias e ora, e profetiza, e movimenta o mundo espiritual ao seu favor, e clama pelas bênçãos do Senhor na sua casa em nome de Jesus. Leva a sua batalha para o nível da fé. Profetiza a palavra de Deus. Empresa, as coisas não estão acontecendo. Irmão, vai lá, faz uma faxina, organiza as coisas, põe a mão no estoque, declara: vou vender tudo essa semana em nome de Jesus. Crente precisa ser meio maluco de vez em quando. Crente não pode ser muito bom da cabeça não, tem que ser meio doido, no bom sentido, tem que ser. Senão, gente, a gente vai ficar ali esperando as coisas cair do céu. Vai lá, bota a mão, profetiza. Negócio não está acontecendo, profetiza: Senhor, em nome de Jesus. Aí você ora, você profetiza, sabe? Ora todo tempo, não cansa não. Nós aprendemos também a enxergar as coisas com os nossos olhos espirituais, a olhar mais pela fé, parar de enxergar pelos olhos carnais. Nós aprendemos a provocar o céu com todas as nossas forças. Nós temos aprendido aqui a provocar o céu, para que o céu venha reagir ao nosso favor. E deixa eu te falar uma coisa, tá? Isso aqui é muito importante. Tem gente aqui no nosso meio hoje que acha que as coisas estão longe de acontecer, mas Deus manda eu te dizer que está muito mais perto do que você pode imaginar. Eu vou repetir: está muito mais perto do que você pode imaginar. Pode falar para o crente que está do seu lado? Talvez você esteja achando que as coisas estão longe de acontecer, mas Deus manda eu te dizer em nome de Jesus que está muito mais perto do que você pode imaginar. Diz assim, Deus, Ele está acelerando o tempo para quem tem renunciado os seus desejos e as suas vontades em prol do reino dEle. Deus está acelerando o seu tempo em nome de Jesus. João 4,35 diz assim, vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá uma grande colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Olha o que Jesus está dizendo aqui: os campos já estão prontos para a colheita. Tem colheita farta e abundante do céu para a sua vida em nome de Jesus. O tempo já está pronto, o campo já está pronto para a colheita. Enquanto aos olhos do natural parece ainda muito distante, está longe. Deus, a promessa está distante. Gente, Deus, Ele não está limitado ao nosso tempo. Deus não está limitado ao nosso tempo.
Nós estamos limitados ao tempo, Deus não está limitado ao nosso tempo. Ou seja, um dia para Deus são 1000 anos são um dia. Deus ele pode fazer um reboliço na sua vida, do dia para a noite. Deus ele pode mudar a sua história do dia para a noite. Deus ele pode fazer as coisas acontecerem na sua vida num estalar de dedos. Guarda seu coração no Senhor. Entenda o princípio da renúncia. Renuncia a algumas coisas que tem te inquietado, que tem causado ansiedade. Entregue isso nas mãos do Senhor em nome de Jesus e deixe Ele trabalhar no tempo dEle, porque o tempo dEle é bom, perfeito e agradável. No natural parece que está distante, não é, pastor? Nossa, está difícil. Mas no mundo espiritual, Jesus está dizendo, os frutos já estão maduros e prontos para a colheita. Aqui nesse texto é Jesus chamando os discípulos para olhar além, diga além, além do natural, além da realidade física, além daquilo que os olhos podem ver, aquilo que os olhos podem enxergar. O tempo comum de espera para a colheita, na visão do natural, ali para aqueles discípulos seriam 4 meses, só que no mundo espiritual as coisas são diferentes. Fala para a pessoa que está do seu lado, no mundo espiritual é tudo diferente. Aí aqui Jesus está encorajando os discípulos a enxergarem pelos olhos do Espírito. Jesus está encorajando a enxergar pelos olhos do Espírito. Eles estavam sim em sintonias diferentes, cada um estava sintonizado numa estação. Sabe a questão da rádio? Imagina, você está num ambiente, cada um está ouvindo uma música. Você está ouvindo uma, aí sua esposa está ouvindo outra, aí sua filha está... Aí vira uma bagunça, mistura as frequências, é uma confusão. O que Jesus está falando para os discípulos? Vamos alinhar na mesma frequência? Vamos entender o que está acontecendo aqui? Vamos fazer um alinhamento de expectativa? Para a gente poder crescer, desenvolver, para que vocês possam colher dos melhores frutos? Vamos ter um alinhamento, é isso que Jesus está falando. Para mim e para você, vamos alinhar as nossas expectativas. Vamos alinhar as nossas... Para não ficar um esperando uma coisa, o outro querendo outra coisa, o outro querendo outra, e aí... a coisa vira bagunça, fica uma frequência toda desalinhada. Então vamos alinhar as nossas expectativas, em nome de Jesus. Eu sempre digo, gente, você precisa andar conectado com aquilo que Deus tem liberado para a tua vida. Eu não sei você, mas eu não venho aqui todo domingo por acaso. Eu não venho aqui passear. Eu não venho aqui para fazer um culto e ir embora para minha casa. Eu não abro mão de ter uma conexão com Deus diariamente para poder entregar aquilo que Deus... É assim, eu sei do nível da responsabilidade que eu carrego. O nível da responsabilidade que eu carrego, espiritualmente dizendo. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu tenho uma identidade espiritual. Deus me escolheu para estar à frente desse projeto. Deus me escolheu para conduzir a vida de cada pessoa que aqui adentrar e entender que aqui é a sua casa espiritual. Então eu, como pastor, eu tenho a responsabilidade de ser boca de Deus para a tua vida, de ser um instrumento de direção para a tua vida, de te guiar rumo ao seu destino profético, de fazer você avançar rumo à sua melhor versão, de fazer a sua casa e a sua família conhecerem o reino de Deus e viverem o reino de Deus. Então eu carrego uma responsabilidade espiritual, e eu tenho falado muito aqui ao longo dos últimos domingos, das últimas semanas, que Deus vai fazer algo grande, que tem tempo de uma colheita, de bênção. Em nome de Jesus, alinha na mesma frequência, em nome de Jesus. E eu te peço isso de coração. Por quê? Porque muita gente às vezes fica desalinhada, isso não é para mim não, e aí você acaba não recebendo, e aí você acaba se desconectando da frequência correta, e se desconectando da frequência correta, você não acessa aquilo que Deus já preparou para você, aquilo que Deus já preparou para você. Expectativa errada te tira da frequência certa. Fala para o crente que está do seu lado, expectativa errada te tira da frequência certa. E é por isso que você precisa estar conectado com aquilo que Deus está liberando para a tua vida. Deus está liberando algo para você em nome de Jesus. Biblicamente dizendo, existem lugares que são geradores de destinos. Biblicamente dizendo, existem lugares que geram destino na vida das pessoas. Existem lugares onde as coisas espirituais acontecem. Existem lugares que te aproximam do favor, da graça e da misericórdia de Deus.
E também existem pessoas que carregam o favor de Deus. O favor de Deus é uma unção espiritual, que também gera destino e liberta a vida de muita gente. Libera o favor sobre a vida de muita gente. Alguns exemplos. Lembra da história de Ana? Ana, todos os anos ela ia ao templo adorar em Siló. Todos os anos ela enfrentava ali uma peregrinação acusativa, o tempo inteiro recebendo acusação de que era estéril, de que não conseguia gerar um filho, a mulher estava amargurada, estava triste, mas ela não deixava de ir ao templo adorar. Essa mulher vai todos os anos até Siló. E olha que na época de Ana, o templo de Siló nem era assim um templo que tinha a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus não se manifestava mais naquele templo, porque o culto daquele lugar eram como coices diante do altar. Mas ela entende que aquele lugar é um ambiente que poderia mudar a vida dela. E foi naquele ambiente que ela se derramou aos pés do altar. E foi naquele ambiente que ela recebe a palavra de que o tempo da vergonha estaria acabando. Foi naquele ambiente que, mesmo profanado por mãos de homens, ainda carregava a santidade de Deus. Porque Deus, ele não deixa de ser santo. Deus, ele não deixa de se manifestar em momento algum. O templo daquela época estava profanado, mas um coração sincero faz Deus se manifestar em favor de uma pessoa. Um coração devoto, um coração quebrantado, o desejo de viver uma experiência com Deus, faz Deus gerar experiência em qualquer ambiente. Agora, sim, existem ambientes que são geradores de destinos, e eu sou prova viva disso. Em um determinado momento da minha vida, eu fiz um movimento. Eu congregava numa igreja bem pequenininha, uma igreja de bairro, e estava feliz na igreja. O pastor um dia me chamou e falou assim: meu filho, Deus manda eu te dizer que está na hora de você criar asas e voar. Aí eu falei: como é que é? Ele falou: meu filho, Deus me mostra que você é grande demais para esse ambiente. Eu falei: pastor, o senhor está mandando eu ir embora da igreja? O que foi que eu te fiz? Ele falou: você não fez nada, você é um querido, você é uma bênção. Tudo que eu queria era gerar você um pastor, que você caminhasse aqui do meu lado, mas Deus manda eu te dizer que você é grande para isso. Não é, você não vai ficar preso nessa caixinha. O pastor da igreja, pastor Eliel, homem de Deus, falou comigo desse jeito. E aí eu entendi e a gente fez um movimento. E nesse movimento eu fui para uma igreja onde eu era um dos menorzinhos. Só que aquele ambiente começou a me moldar, começou a me gerar, começou a me preparar. Muitas vezes, algumas pessoas chegam num ambiente como esse e falam assim: é assim, viu gente? Esse lugar não é para mim não. Muita gente bonita, bem arrumada, esse lugar não é para mim. Como assim? Se Deus te trouxe até aqui, esse lugar não é para você? Se Deus te trouxe até aqui, se você pisou aqui, você pertence a esse lugar, sim, em nome de Jesus. Ambientes têm o poder de mudar, destravar a nossa vida para sempre. Isso aconteceu na prática comigo. Nós estamos vendo um exemplo bíblico com Ana. Um movimento de todos os anos ia adorar Deus no templo, porque ela sabia de uma coisa: ali no templo carregava um ambiente espiritual e ali ela poderia viver o seu milagre. Ela sabia que ficar chorando e se lamentando dentro de casa não ia gerar um milagre para ela, mas respondendo com fé, adorando a Deus, clamando ao Senhor, Deus poderia fazer o milagre, e foi assim que Deus fez. Agora deixa eu citar um exemplo para você de uma pessoa que carrega uma unção. Lembra de José, o José do Egito? A Bíblia diz que ele carregava uma unção de prosperidade. Gênesis 39 diz que o Senhor estava com José, de modo que José prosperava em tudo que ele colocava as suas mãos. Tem gente que carrega essa unção de prosperidade. Tem gente que carrega essa unção. E quem carrega essa unção, quando você se conecta com essa unção, em obediência, quando você respeita, eu sempre digo que a unção que você respeita é a unção que você atrai. Quando você respeita uma unção, você atrai aquela unção para a sua vida. José, ele carregava na sua essência uma unção de prosperidade. Agora, a história de José vai nos mostrar que ele passa por 4 ambientes. Diga, 4 ambientes. Ou 4 lugares. Desses 4 lugares, teve um lugar que não aproveitou a unção que José carregava. Da mesma maneira, é numa congregação, numa igreja. Muitas pessoas, infelizmente, não se conectam na frequência certa e não acessam a unção que aquele ambiente carrega. José, ele carregava sobre si prosperidade. José vai passar por alguns ambientes. José vai passar pela casa do pai dele, as estações de José, a casa do pai, a casa de Jacó, ao lado dos irmãos. Depois ele vai, vendido como escravo, vai parar na casa de Potifar. Depois ele vai para a prisão no Egito, caluniado,
vai parar na prisão, não fez nada de errado e foi parar na prisão, e depois ele vai parar no palácio. Então olha a jornada, a casa de Jacó, a casa do pai dele, depois a casa de Potifar, depois a prisão do Egito, depois ele vai para o palácio no Egito. Na casa de Potifar, no palácio e na prisão, a unção de José foi muito bem aproveitada. Todos entendiam que aquele moço carregava. Potifar, ele entendia que aquele moço carregava algo diferente, e ele dá governo, dá comando, fala: meu filho, governa a minha casa. Ele vai para a prisão, e o carcereiro ali percebe que ele tem algo diferente, entrega a chave da prisão na mão dele. Ele vai para o palácio, e o governador entende que ele carrega algo diferente, e dá o anel para ele. Anel de governo, fala: governa tudo aí, meu filho, cuida, porque você tem algo diferente, eu não sei dizer o que é, mas onde você põe a sua mão prospera. Agora, dentro da sua própria casa, no meio dos seus, essa unção foi desprezada. Dentro da sua própria casa. Aí os irmãos que desprezam a unção, a um tempo mais tarde, vão ter que bater na porta de José, sem saber que era José, pedindo mantimento, bater no Egito pedindo comida. Eles literalmente, eles deixam a unção de José, menosprezam, desprezam aquela unção, e eles não podem aproveitar daquilo que o próprio irmão carregava na sua essência. E é por isso que eu insisto em dizer: fica ligado em nome de Jesus, porque tem resposta do céu para a sua vida. Cuidado para não se distrair. Fala para o crente do lado: cuidado para não se distrair. Fica conectado em nome de Jesus. A gente precisa aprender a se relacionar com o ambiente espiritual, provocar o céu, mexer, para que haja favor de Deus sobre as nossas vidas. Porque, gente, são as nossas ações aqui na terra que fazem o céu agir e reagir ao nosso favor. A Bíblia vai nos ensinar, em Lucas capítulo 16, verso 8, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Sabe o que esse texto quer dizer? Que aqueles que servem as trevas, de maneira intencional ou não, levam a vida espiritual mais a sério do que muito crente. Leva a vida espiritual com muito mais seriedade do que muitos que estão dentro de uma igreja. Tudo o que Deus quer da minha e da sua vida é uma igreja que sabe mexer com a atmosfera espiritual. É uma igreja que sabe mover o espiritual ao seu favor. Tem coisa na nossa vida, ou na sua vida, que está parada, porque você não está sabendo mexer com essa atmosfera do sobrenatural. Tem coisa que não está acontecendo, porque está faltando mais interação com o espiritual. Durante o exílio lá na Babilônia, as coisas estavam paradas para Daniel. E Daniel percebe que as coisas não estão acontecendo. O que ele vai fazer? Ele vai se colocar como um intercessor do povo. Aí a Bíblia vai dizer que as orações de Daniel vão mexer com o mundo espiritual. E aí Daniel, em seu tempo de leitura, além do livro de Jeremias, ele vai chegar à conclusão de que toda a desolação de Jerusalém vai durar 70 anos. Ele vai ver, analisar as escrituras e vai ver que o profeta já tinha lançado a palavra de Deus e que aquele exílio que estava só começando ia durar 70 anos. Aí Daniel ele diz assim, capítulo 9, verso 2 em diante: no primeiro ano do reinado de Dário, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza, e orei ao Senhor, o meu Deus. E ele segue, verso 20: enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do povo de Israel, o meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o anjo Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava. À hora do sacrifício da tarde, ele me instruiu e me disse: Daniel, agora eu vim para te dar percepção e entendimento. Disse Gabriel: assim que você começou a orar, houve uma resposta no céu ao seu favor. Fala para o crente do seu lado: começa a orar, que a resposta vem. Ora, que a resposta vem. Aí o anjo diz: assim que você começou a orar, ou seja, não foi 2, 3 dias depois, não, você abriu a tua boca para orar,
o céu parou para te ouvir. Aí o anjo vai dizer: houve resposta, e eu vim lhe trazer a resposta, porque você é muito amado de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: tem resposta do céu. E deixa eu te lembrar uma coisa, talvez você esteja precisando ouvir: Deus te ama, viu? Tem resposta e Deus te ama. Fala: tem resposta e Deus te ama. Tem resposta e Deus te ama. A Bíblia vai dizer que enquanto Daniel orava, acontece uma batalha. Uma batalha foi travada nas regiões celestiais. A Bíblia diz que havia um príncipe do inferno tentando barrar a resposta de Deus para a vida de Daniel. Olha aqui o capítulo 10, verso 13 diz: e o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Quantos dias? 21 dias. 21 dias foi justamente o tempo que Daniel estava em consagração. 21 dias. 21 dias de resistência no mundo espiritual. Então Miguel, um dos príncipes, peraí, o negócio agora é com príncipe. Já que o inferno levantou um príncipe, Deus também vai levantar um príncipe ao seu favor. Ah não, fala para o crente do seu lado isso, em nome de Jesus. O inferno está achando que vai te abalar, mas Deus está levantando príncipes ao seu favor, em nome de Jesus. Foi um príncipe do céu, Anjo Miguel, um dos príncipes supremos, que veio para me ajudar, disse Gabriel, porque eu fiquei impedido de trazer a sua resposta. Eu fui impedido de prosseguir por causa da resistência no ambiente espiritual. O anjo Gabriel vem, resistência, um príncipe do inferno. Deus manda um príncipe do céu para abrir caminho para que a resposta pudesse chegar. O inimigo pode lançar a resistência que ele quiser, mas se Deus tem projeto na tua vida, é melhor ele não se meter a bobo com você não, em nome de Jesus. A oração de Daniel tinha mexido com o mundo espiritual. Tinha anjos e demônios lutando ali, uma grande batalha, espiritualmente dizendo. Deus vai mandar Gabriel, um anjo. Só que Gabriel é impedido. O príncipe do inferno resiste. Um príncipe que atuava na região da Pérsia. Aí Deus vai mandar um príncipe, um arcanjo agora, Miguel, para guerrear contra esse principado do inferno. E para levar a resposta que Daniel estava pedindo para Deus. Tem coisa travada na sua vida? Sabe por quê? Porque você não tem se colocado em posição de batalha. Tem coisa que continua travada porque você está deixando as coisas acontecerem. E Deus está falando, é tempo de se consagrar para viver o melhor de Deus em nome de Jesus. Tem muita gente sofrendo resistência. É uma vida que não anda para frente. São portas que parecem estar amarradas, fechadas, nada vai para frente, casamento que não vai para frente, vida profissional que não vai para frente, vida familiar que não vai para frente. São pessoas que não conseguem se libertar muitas vezes, sabe, de traumas do passado. E tudo isso, gente, falta de percepção do mundo espiritual. Falta de percepção daquilo que é espiritual, do mover espiritual. Deus está chamando a nossa igreja para aprender a interagir com o mundo espiritual, aprender a despertar o nosso ver, o nosso ouvir e o nosso entender uma nova realidade. A gente precisa despertar para essa nova realidade. As nossas bênçãos são liberadas no mundo espiritual e você precisa entender isso, é lá que a sua bênção é liberada. Lembra da história do profeta Balaão, que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus? Ele teve uma visão. A visão foi de um povo abençoado, um povo protegido e um povo próspero. Porém, o próprio povo se via perdido no meio do deserto. No natural, aquele povo se via perdido no meio do deserto. Um povo que estava esperando o favor dos povos estrangeiros para poder seguir viagem, esperando o rei de Moabe liberar passagem. E aí o profeta que é contratado para amaldiçoar, olha de cima, um outro campo de visão, e vê um povo diferente, abençoado, próspero, bem-sucedido. Ó, quão grandes são as suas tendas, Jacó. Ele começa a ter uma visão espiritual de muita prosperidade para aquele povo. Ele começa a ter uma visão assim de coisas acontecendo na vida daquele povo. Só que o povo era limitado no físico. A realidade era uma. O povo não tinha uma troca de roupa, a roupa crescia no corpo, vivia milagres. O povo dependia de maná, o povo dependia da provisão de Deus. Essa era a realidade do povo, no natural. Mas no espiritual, o homem espiritual consegue enxergar algo novo. Já está enxergando que Deus está preparando para aquele povo, algo que Deus está preparando lá no futuro para aquele povo. Deus está mostrando, olha, se continuar em obediência, é isso que eu vou preparar para você.
Só que aquele povo se vê perdido no meio do deserto. E por que se vê perdido? Porque não conseguem enxergar, não conseguem ouvir, não conseguem entender as coisas espirituais. Enquanto a igreja não desperta para a realidade do mundo espiritual, infelizmente continua aprisionada pelas limitações do natural. Se eu puder te dar um bom conselho, não deixe as coisas materiais sufocar a sua vida espiritual, não, em nome de Jesus. Não deixa com que as coisas materiais, o seu dia a dia, sufoque a sua vida espiritual, em nome de Jesus. Ora assim comigo. Senhor Deus, abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos espirituais, abre o meu entendimento espiritual, me faz entender, ver e ouvir a realidade espiritual para a minha vida, em nome de Jesus. Agora vira para o crente do seu lado e fala assim: eu vejo sobre a sua vida muitas bênçãos do Senhor, muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Recebe isso em nome de Jesus. Amém ou não amém? Deus é bom e o diabo não presta, amém ou não amém? Amém. Muitas vezes renunciar dói, né? Às vezes a gente sabe que fazer uma renúncia não é tão simples assim. Quando nós começamos a nossa igreja, nós renunciamos muitas coisas, para viver a vontade de Deus. Em 2018 eu vivi uma experiência muito linda com Deus lá no Getsemane, em Israel. E é um dos lugares favoritos meu, lá em Israel. Porque é um lugar assim, onde eu sinto uma paz que transborda, sabe? É um lugar onde eu, pela primeira vez que eu fui com um pastor que estava nos guiando. E quando nós chegamos no Getsemane, ele falou o seguinte: faz uma oração, fala com Deus, isso aqui é um lugar de oração, foi aqui que Jesus veio orar. Aproveita a unção desse ambiente e ora também, fala com Deus, entrega o íntimo do seu coração. E ali, eu lembro que eu fiz uma oração e eu falei assim, eu estava vivendo uma fase tão boa que eu não precisava pedir muita coisa para Deus. Então, eu fiz uma oração básica, fui lá: Senhor, obrigado por tudo, não tenho o que te pedir. Me dá saúde, cuida da minha família. Essa foi a minha oração. Uma oração de 2 minutos. E eu levantei. E quando eu levantei, o Espírito Santo me impulsionou com o meu rosto em terra e me deu uma visão. Foi uma experiência tremenda que eu tive ali naquele lugar. Deus me deu uma visão de que Ele estaria me entregando o maior propósito da minha vida. Eu, num primeiro momento, eu saí de lá entendendo que seria algo ligado às minhas tarefas profissionais, à minha empresa. Quando nós passamos o dia inteiro e eu voltei para o hotel à noite, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a Vanessa e falar assim: olha, eu não sei o que vai acontecer, mas se prepara, porque Deus vai fazer algo muito grande nas nossas vidas. Deus me mostrou que hoje Ele estava entregando, o que Deus falou audivelmente ao meu coração foi: estou te entregando o maior projeto da tua vida. Pronto, isso Deus falou comigo, foi isso, literalmente assim. E eu guardei aquilo no meu coração. Só que eu não sabia que projeto era esse. Eu não sabia que o que Deus tinha para mim era me colocar à frente de uma igreja, instruir pessoas na palavra. Eu já era pastor auxiliar naquela época e para mim estava lindo, estava maravilhoso. Onde a gente estava bom demais, estava lindo, estava muito bom. A gente estava vivendo uma fase assim extraordinária. E aí quando nós voltamos para o Brasil, a missionária Sara ligou para a gente e falou assim: preciso falar com vocês. E aí foi na nossa casa. E nós ficamos horas sentados à mesa conversando. Mas a primeira coisa que ela falou para mim foi o seguinte: olha, lá em Israel, Deus me mostrou você ajoelhado a um pé de oliveira, falando com Deus, e ali Deus liberou algo sobre a sua vida. Deus liberou um projeto sobre a sua vida. E eu falei: você estava lá do meu lado, irmã? Você viu isso? Porque a visão foi muito, sabe, ela teve uma visão muito real daquilo que tinha acontecido. E ela falou assim: só que o que você está imaginando não é uma empresa, não é os seus negócios, não é o que você estava pedindo para Deus. Eu estava pedindo realmente para Deus elevar o meu nível no meu ramo, que era me tornar construtor de casas de altíssimo padrão. Eu já tinha uma construtora, e eu queria me tornar um construtor de casas de altíssimo padrão. E eu achei que tinha alguma coisa a ver com isso. Eu falei: agora Deus vai me honrar de uma forma tão linda, que eu vou abençoar ainda mais a obra de Deus. O coração já estava desprendido. Só que aí sabe o que aconteceu? Naquele momento ela falou: não, Deus está te chamando para isso.
e falou exatamente o que Deus queria da minha vida. Só que eu não sabia o que eu ia precisar renunciar para viver aquilo que Deus sonhava para a minha vida. Eu não sabia o tanto que nós como família íamos ter que renunciar para viver a vontade de Deus. Não me arrependo de nada. Passamos por situações difíceis, passamos por situações complicadas, delicadas. Quando nós começamos esse projeto, o pastor Vitor, ele pega todas as economias que ele tinha, um bom valor monetário, financeiro, e monta essa estrutura aqui praticamente sozinho. Eu tinha pessoas me ajudando ao meu lado, mas financeiramente, essa estrutura que você conhece aqui, o pastor Vitor montou praticamente sozinho, com dinheiro do próprio bolso. Algumas pessoas diziam, tem um empresário rico financiando isso aí, eu estou orando por esse empresário, mas ele não aparece. Mas vai aparecer, em nome de Jesus. Uns 3 aqui entendeu a mensagem. Mas posso falar uma coisa para você? Nem quero que apareça. É sério. Sabe por quê? Porque essa igreja aqui é uma igreja que Deus é que sustenta. Quem sustenta essa casa aqui é o Senhor. Quem tem mantido a gente de pé é o Senhor. Então ninguém vai roubar a glória de Deus aqui em nome de Jesus. Eu falo às vezes em tom de brincadeira, mas ninguém vai roubar a glória de Deus aqui nesse lugar. Aí o pastor Vitor começa a obra. Aí nós inauguramos aqui no dia 10 de agosto de 2019. Até o dia 17 de março de 2020, o que a igreja arrecadava não dava nem para pagar 1/3 do aluguel. E você sabe que uma igreja não é só o aluguel, né? Existem outras despesas, muitas outras despesas, muitas outras. E o pastor Vitor ali, tirando de casa para sustentar a igreja, renunciando. E aí Deus pede para eu renunciar aos meus bens materiais, Deus pede para eu renunciar um monte de coisa. E a gente desprendido, a gente vai renunciando. Até a casa, uma das nossas casas, Deus pediu para eu renunciar. Lá nós vamos começar um projeto lindo, em nome de Jesus, se tudo der certo, estamos estudando junto com a Andréa Jupiara, que é a nossa líder da ação social, para a gente montar uma casa apoio para crianças com autismo. Então nós estamos estudando esse projeto para começar lá, né? A gente está estudando isso para começar. Então a gente foi renunciando, e no meio dessa renúncia, né, a gente pagou um preço muito, muito alto. A gente pagou um preço muito alto. No meio de tudo isso, na hora que a igreja parecia que ia começar a andar para frente, vem a pandemia. Quando chega a pandemia, me assustou. Só que Deus, ele foi suprindo a gente nos mínimos detalhes. Ali, durante a pandemia, eu fui tocar uma obra e Deus já tinha falado comigo, eu quero que você volte a sua atenção plena para a igreja. O pastor Fernando trouxe um amigo dele aqui, um pastor, e ele pregou e ele falou assim, Deus vai te levar para a dependência, e não adianta você ficar brigando com Deus. E eu fui lutar com Deus, porque eu não aceitava essa palavra dependência. E aí o que eu fiz? Eu fui pegar uma obra grande, e eu tomei um prejuízo de 300 mil reais. Aí eu falei, Deus, eu nunca tomei um prejuízo na minha vida, eu nunca perdi dinheiro, assim, sabe, nas minhas obras. A primeira vez, e aí o Espírito Santo falou, você não vai tomar prejuízo, mas eu quero que você esteja focado 100% no reino. Eu falei, como é que foca 100% no reino, se eu preciso sustentar e o que está entrando não dá para nada? Aí eu tive uma ideia. Eu vou usar a inteligência que eu tenho, vou fazer minhas palestras, vou fazer meus treinamentos, vou montar um clube de desenvolvimento pessoal, uma escola de desenvolvimento pessoal e vou ganhar dinheiro com isso. Aí a gente começou. Aí eu tive 2 experiências poderosas, 2 experiências maravilhosas. Entrou bastante dinheiro. Deus me deixou experimentar. Depois das 2 experiências, Deus falou, eu quero que você continue fazendo isso, mas não cobre nada de ninguém. Eu falei, Deus, aí a conta não fecha, né? O negócio fica difícil assim. O que o senhor quer de mim? Como é que faz? Deus, ele só estava querendo ativar sobre a minha vida a essência provedora dele. E muitas vezes a gente não deixa Deus nos prover. Quando Deus fala para Adão e Eva, coma de todas as árvores desse jardim, ele não está pedindo para comer, ele está ordenando que coma. Porque o ordenar que coma significa, eu sou Deus provedor sobre a tua vida, eu plantei e você vai colher. E aí Deus estava querendo ativar a essência provedora na minha vida, eu não estava entendendo.
E a gente foi renunciando uma série de coisas. Chegou um determinado momento, chegou um irmão e falou assim: pastor, eu fui mandado embora e eu não posso gastar esse dinheiro. E eu confio no Senhor. Cuida desse dinheiro para mim. Eu falei: irmão, é sério isso, irmão? Ele é pastor. E a gente precisando sustentar as coisas da igreja. E aí a gente viveu o milagre da multiplicação. Aquele dinheiro baixava e Deus colocava de volta, baixava, e foi assim a pandemia inteira. Quando terminou a pandemia, o dinheiro que o rapaz confiou às minhas mãos estava exatamente no mesmo lugar. Aí eu fui e devolvi para que ele pudesse realizar o sonho dele, que era morar em Portugal. Olha o que Deus foi fazendo ao longo dessa jornada. Aí, essa renúncia toda, me deu direito de viver as promessas. Quando a gente renuncia, a gente recebe a promessa. Só que a promessa de Deus, ela vem multiplicada, porque Deus, ele nunca vai ficar devendo nada para ninguém. Ninguém vai ter argumento para ir lá questionar Deus e falar assim: eu renunciei, o Senhor não fez pela minha vida. Por isso que eu posso falar, por experiência própria, entrega o teu melhor. Porque Deus, ele nunca vai ficar devendo absolutamente nada para você. Assim como ele não deve para mim, ele não vai dever nada para você. A gente renuncia e Deus honra, Deus abençoa, né? Muitas vezes. E quando a gente fala de renúncia, eu estou citando aqui a parte financeira, mas não é só a parte financeira. A renúncia foi muito maior. A renúncia dos nossos prazeres, das nossas vontades, dos nossos desejos. A renúncia dos nossos finais de semana. A renúncia das viagens familiares com a nossa família. Foram muitas outras renúncias acompanhadas da renúncia financeira. A renúncia financeira foi apenas um pilar da renúncia, mas são muitas outras coisas que a gente renuncia. E aí, quando a gente acessa a promessa, Satanás usa as suas muletas para tentar tirar o brilho daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Mas eu quero declarar sobre a minha e sobre a sua vida: demônio do inferno nenhum vai roubar o brilho das bênçãos do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada contra a sua vida vai prosperar, em nome de Jesus. Nada vai roubar o brilho das promessas do Senhor para mim e para a sua vida. Nós estamos acessando um novo tempo. Recebe isso no seu coração. A nossa igreja está acessando um novo tempo. Um tempo de bênção, um tempo de colheita farta. E se você estiver conectado, se você estiver na mesma frequência, você vai viver o que você nunca viveu na sua vida, em nome de Jesus. Fala assim para o crente do seu lado: quem renuncia recebe promessa. Quem recebe promessa entra no ciclo da multiplicação. Quem entra na multiplicação também desperta a perseguição. Mas a perseguição só confirma que a recompensa é sua por direito. Agora você precisa discernir o tempo da colheita, porque os campos já estão maduros e o que Deus prometeu já está pronto e já está disponível para você viver, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda sentado, fecha os teus olhos, ore assim comigo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha vida que este é o meu tempo de colheita. Eu vou renunciar àquilo que for preciso, porque eu creio que toda renúncia, por amor ao Senhor, voltará multiplicada. Abre os meus olhos espirituais para discernir o tempo. Abre os meus ouvidos para ouvir a tua voz. E alinhe o meu espírito com aquilo que o céu já liberou a meu respeito. Eu profetizo: os campos estão maduros. O que parecia distante está mais perto do que eu imaginava. A colheita já está pronta. Toda a perseguição que tem se levantado contra a minha vida não vai me parar. Essa perseguição apenas chegou para confirmar
que a recompensa é minha por direito. E eu declaro que hoje eu entro numa nova estação, a estação do sobrenatural, a estação da aceleração dos tempos, a estação da manifestação do poder de Deus sobre a minha vida. Senhor, coloca ordem aonde há desordem, vida aonde há ossos secos, estrutura tudo aquilo que parecia perdido. E eu recebo, pela fé, tudo aquilo que o céu determinou para a minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.